Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando. Estamos começando com o episódio de número 12, com o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde para você que nos acompanha no rádio, né, no FM 101.3, no guaíba.com.br, através também dos nossos aplicativos móveis. Ou para você que está no Spotify, né, nos acompanhando, sabe que a qualquer momento você acompanha através do Spotify Guaíba Esporte o episódio de hoje do Posse de Bola. Esse é o episódio de número 12. A produção do Carlos Eduardo Torres, a coordenação de central do Celestino Neto, a mesa de áudio do Davidson Rosa, central de gravações do nosso Guilherme Silveira, né, o Fernandinho, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Hoje, comigo no Posse de Bola, Cristiano Silva. O que é uma honra para mim. Uma alegria estar sempre com a gente aqui, o Cristiano Silva, dono da melhor frase que talvez simboliza a história do Posse de Bola, que é contar a história. Só conta história quem tem história para contar. E o nosso convidado de hoje, Cristiano, eu acho que tem muita história para contar. Poxa, esse tem história. Luiz Fernando Ortiz, tudo bem, Ortiz? Obrigado pela presença aqui conosco na Guaíba. Tudo bem, obrigado a todos aí pelo convite e espero que a gente consiga aí fazer um grande programa junto com vocês. Vamos tentar resumir a tua história em 1 hora. É difícil, é muito difícil, porque esse cara, Paulo Nunes, o Ortiz do futsal, o Ortiz do futebol de campo. E é difícil jogar futsal, né? Nós vivemos uma experiência recente. Mas só que ele é da época mais, porque ele vem do futebol de salão. Pois e é diferente do futsal. O futebol de salão é aquela bolinha tijolo que o goleiro não podia sair da área e não podia gol dentro da área, né? Quadra pequena. Quadra pequena. Ali foi onde tu começou, né? Ali foi onde eu comecei, em 1981, no Teresópolis Tênis Clube. Teresópolis. Categoria juvenil. Teresópolis Tênis Clube, que hoje não existe mais. Aliás, infelizmente. Exatamente, que é o destino da maioria dos clubes de bairro, né? E era uma época onde se disputava e era muito... Tinha muita rivalidade o Citadino de futsal, né? Tu disputou o Citadino aqui em Porto Alegre? Disputei várias vezes, não só juvenil como adulto. E é incrível, né? Como tu recordou agora, o Citadino tinha 22 clubes. Tudo de bairro. Hoje o campeonato estadual, talvez agora tenha dado uma mudada, o pessoal deu uma facilitada para algumas cidades do interior entrarem, mas teve campeonato estadual aqui com 13 equipes. Né? Que é muito pouco, né? Então, para te ver como decaiu, né, o esporte, assim, o futebol de salão, o futsal hoje, né? Dentro do Rio Grande do Sul. Na época que eu acompanhava o Citadino, porque eu morava no bairro Glória ali, o time do Glória ganhou um Citadino. Só que o Glória Tênis Clube não tinha ginásio, treinava numa quadra de cimento e conseguiu ganhar um Citadino. Ali é final da década de 80, início da década de 90, e os jogos eles eram disputados no ginásio do Rosário. Isso, um templo. Né? Exatamente, e era assim, começava acho que tipo, sei lá, das 7 até as 10, terminava um jogo, já começava o outro, e era a rivalidade do Glória Tênis Clube era com Teresópolis, que tinha com o Nonoai, depois com o Gaúcho, com o Gaúcho, com o Lindóia, então era muito legal. E a Rádio Princesa, Paulo Nunes, que hoje também não existe mais, a Rádio Princesa transmitiu a rodada do Citadino. Era bom, Ortiz, era muito bom. Era muito bom, era um tempo assim, tu vê, aí já o Rosário era o templo, né, do futebol salão da época, porque nós só tínhamos o Gigantinho, né? Sim. Né, mas que era mais afastado, né, do centro ali de Porto Alegre. E o ginásio do Grêmio logo deu problema, né? Davi Guzmão. E não tínhamos ainda o Tesourinha, né? Então sempre foi, a todo ano era, o futebol de salão tem que ter um ginásio, né? Um ginásio poliesportivo, né? Não só o futebol de salão, os outros esportes. Mas eu não cheguei a pegar essa época de jogar no Tesourinha, não cheguei a pegar. Sim, mas daí tu sai do Teresópolis e vai pro Grêmio, né? Saio do Teresópolis, jogo 3 anos no Teresópolis, né, os 3 anos de juvenil, daí sou contratado pelo Grêmio. E do Grêmio vou para o Sumove de Fortaleza, né, em 85, junto com o Murruga. Nós tínhamos feito um ano muito bom no meu primeiro ano de adulto, né, o Murruga já tem 3 anos mais, já estava jogando no Grêmio há mais tempo. Vamos para o Sumove, que é o time mais tradicional, né,
do país, né? O time que tinha mais títulos, né, brasileiros e tudo, então era uma glória tu ir jogar, ser contratado pelo Sumob. E aí depois de passar esse período no Sumob, eu volto pro Grêmio, faço um campeonato aqui muito bom, né, porque o ritmo de treinamento lá em Fortaleza era muito grande, já se treinava em 2 turnos, né, pelo menos para as competições específicas, né, e na época era amadora, né, mas para as competições se treinava 2 turnos, e quando eu volto, aqui se treinava 2 vezes por semana, né, e eu vim num ritmo muito alto, faço um campeonato muito bom, e aí quando o Grêmio profissional me dá a oportunidade de ir para o futebol. 82? 85. Aí eu fico do Grêmio de 85, metade de 85, depois de ter sido campeão citadino, metade de 85 a metade de 87. São 2 anos, na realidade, mas 3 anos no... Tá, mas isso no campo já? E aí tricampeão gaúcho nessa passagem. Fui tricampeão gaúcho, ganhei alguns torneios na Europa, né? Peguei 2 viagens para a Europa, muito legal, jogos muito bons, né? Contra aqueles torneios que tinham de verão, né? Sim. Lembra que hoje acho que não tem mais. Nem pelo calendário. Ou se tem só na Europa. Na Argentina ainda se faz, né? Aqui isso. No Brasil já não se faz mais. E era muito legal, né? Tu passava por lá, tu jogava contra Bayern, o torneio Bayern, Barcelona. Então, teve alguns torneios que nós ganhamos lá também. Mas foi uma oportunidade muito legal. Depois que eu saí, né, por um problema dentro do Grêmio, de transferência, que eu estava para sair para o Cerro Porteño com o Espinosa, e aí o Grêmio me travou e eu queria jogar, e depois ele resolveu negociar e em cima da hora não negociou, eu me desgostei um pouco e acabei voltando para o futebol de salão. Nós vamos chegar nessa parte aí, mas eu queria saber quem é que te puxou do salão para o campo. Cara, na época, assim, quem puxou realmente eu não sei, né? Mas quando eu volto, como eu te disse, eu volto num ritmo muito alto. Para tu ter uma ideia, faltavam 5 jogos para terminar o campeonato citadino, né? Faltavam 2 partidas da classificatória e as 3 do quadrangular final. Eu fui o goleador, a revelação e o melhor jogador em 5 jogos. Eu voltei num ritmo muito alto, assim, muito bom, uma condição física muito boa que me deu essa condição. E aí saía toda hora, ou era na Rádio Princesa, ou era na 0 Hora, no Correio e tal, toda hora saindo o meu nome ali. Olha, Ortiz, mais 2 gols, mais isso, mais aquilo. Aí até o Grenal, eu fiz 3 gols no Grenal, nós ganhamos o Grenal de 4-3 nesse quadrangular. E o Grêmio estava atrás, na época, de um centroavante, que depois foi saber que era o Cláudio Adão. O Grêmio estava para viajar para a Europa. E era o Cláudio Adão. O Grêmio foi para o Rio de Janeiro na prévia da viagem para fazer um amistoso lá e tentar contratar o Cláudio Adão. E aí não consegue, e aí eu faço um amistoso no meio no final de semana e acaba eu indo no lugar do Cláudio Adão. E esse amistoso no campo? No campo. Depois de 1 semana, 2 de ter ganho o campeonato no salão, aí eu faço ali o período de treinamento, né? E na realidade não era nem para ter ido, né? Porque eu tinha entrado em acordo com eles que eu queria um tempo para me adaptar. Sim. Porque eu já tinha tido uma experiência anterior no Internacional, já no Júnior, né? Do Internacional. E eu também saí do salão e fui, cara, me botando para jogar logo em seguida, me botando para fazer coletivo e, eu acostumado a uma quadra, tendo que jogar no campo, e me botando a correr 8, 10 quilômetros, né? Aí eu digo, cara, eu preciso me adaptar primeiro, né? Então essa foi a minha experiência para quando chegasse no Grêmio, eu disse assim, não, eu quero me preparar primeiro, né? O pessoal vai viajar para a Europa, tal, eu vou ter tempo aqui, né? De ficar 1 mês, 1 mês e meio, me preparando, aí quando eu voltar, tá tudo certo. Mas não deu certo. Não deu certo, que eu digo, não deu certo a minha proposta. Eu fui jogar acho que foi 3 Coroas, um amistoso com o Paulo Lumumba, era o treinador. Paulo Lumumba. E fui bem, fiz gol, se ganhou acho que 3-1, 3-0, 3-1 no time de lá. E na segunda-feira eu estava sendo chamado para viajar.
para a Europa. Para ser centroavante. Para ser centroavante. Na vaga do Cláudio Adão, que não havia fechado. Que não, e aí depois ainda o Grêmio contrata o Bira, né? E Bira que vem do Brasil. E ele vai para a viagem. O Bira que veio do Brasil vai para a viagem. Isso, acaba indo depois, ainda vai para a viagem. Porque nós só tínhamos quem é que era o centroavante da época. Agora não era o Lima? Não, o Lima veio quando eu estou saindo. Eu não sei se já era o Caio Júnior. Pode ser que seja o Caio. Não me lembro agora quem é que foi nessa primeira viagem. E aí vai o Bira também. Aí o Bira que vem, o Paulo Nunes, de um excelente campeonato no Brasil de Pelotas. No Brasil de Pelotas, né? Exatamente. Ele chega, nós já estamos na Europa quando o Bira chega. Só que ele não dá muito certo no Grêmio. Mas tu vê que interessante, né? E o técnico, o Lumumba, era o auxiliar e treinador nesses amistosos. Nesses amistosos. Ele ficou, né, como o Minelli, era o Minelli, né? Minelli e Tim. Gilberto Tim, preparador físico. Isso. E aí o Minelli foi, daí ele deixou, aí tinha esse amistoso que era pro pessoal que não foi viajar. O pessoal que estava voltando de lesão, eu me lembro de alguns, o Beneir. O Beneir era centroavante e veio do Figueirense. Também, jogou esse jogo até, ele jogou de meia, e eu joguei de centroavante. Jogou, acho que era o Odair, que não tinha ido viajar, jogou também. Esse Odair que não é Fernando. o Helma, é um Odair, um loirinho também, que não é o Odair Helma, era um outro Odair. Não, o Odair loirinho, ponta esquerda. E o Fernando era o atacante, ponta direita. O Fernando que foi do caso Suíça lá, do caso Cuca, do que envolveu o Cuca Chico, lá na Suíça. Inclusive, na segunda viagem, a gente vai para o mesmo torneio em Berna. Antes, aí na terceira viagem, que eu já já estou saindo, aí foi quando deu o caso Berna. O caso Berna. Ortiz, a gente ouve muito que muitos jogadores saem do futsal, do salão, enfim, e vai para o campo e tem uma adaptação fácil. Ela é tão fácil assim como é falado popularmente, essa adaptação. Daqui a pouco faz boa parte da base até os 15, 16 anos com o salão e aí vai jogar o campo, né? A gente tem exemplos, o Neymar fez muito isso antes de jogar na base do Santos, enfim, outros jogadores também. É tão simples assim essa adaptação? Não é que ela seja assim, depende de como ela é feita, né? O Falcão do futsal chegou a jogar no São Paulo, né? No campo um tempo e depois... jogou, mas ele entrou direto, né? Claro, todos de uma certa maneira passaram pelo futsal e vão para o campo. Mas o período, o que interessa muito é o trabalho que é feito nesse período, né? Já tem hoje trabalhos, o Santos é um desses times que faz. Os jogadores vão jogando, eles têm os anos pares e anos ímpares. Então, no ano par, vou dar um exemplo aqui que pode não ser a realidade dos anos, mas assim, o ano ímpar ele joga salão, o ano par ele joga campo. Aí depois ele volta no salão até chegar a uma determinada idade e que daí ele vai escolher ou as comissões, né, lá da equipe, né, das comissões do salão e do campo vão ver, esse jogador aqui tem condição, ele reúne, né, qualidades, valências, etc., para ir para o campo. Esse aqui permanece no salão, entende? Então depende muito desse período que vem. Antigamente não tinha muito isso, né? Então eu vejo assim que a adaptação, ela tem que, é o que eu estava dizendo aqui agora, eu precisava de uma adaptação porque muda a questão física, né? É completamente diferente, né? Muda a questão técnica, a bola, né? Tu tem as dimensões do campo, do espaço, mas isso eu acho muito mais tranquilo, o jogador de salão, de tudo que ele vem fazendo, se ele vier fazendo desde as categorias menores, de ele se adaptar ao campo, do que ao contrário, né? O jogador de campo ele tem muita dificuldade para se adaptar ao salão. Então eu vejo que não é um grande problema, mas vai depender muito desse trabalho que deve ser feito desde que a criança entre no futsal mais cedo. Só para ilustrar, nós há tempo falávamos isso ali no Internacional, mas nunca tivemos. Eu coloquei vários projetos ali e sempre tem a questão do custo, né, do que vai custar de manter uma equipe de futsal, mesmo tendo sendo as menores, até que chegou num último ano aí de 2017, eu acredito, a gente conseguiu
impetrar dentro do futsal, das menores do Inter, o futsal. Então, só para vocês terem uma ideia, os jogadores faziam os treinos, uma vez por semana eles treinavam futsal. A sub-9, a sub-10, a sub-11, a sub-12 e a sub-13. Nós arrumamos um ginásio lá em Alvorada e os guris iam para lá para treinar, fazer... todo mundo sempre diz assim, não, mas o futsal dá mais técnica e tudo. Realmente, o jogador toca mais na bola, tu faz trabalhos em que ele vai tocar mais na bola. Né? Hoje o futebol já está começando a se dar conta disso, que tem que fazer trabalhos em que o jogador esteja né, em contato sempre, em contato com a bola sempre, né? Para que ele, né, tenha essa condição. Mas são outras coisas, né? Tempo de marcação, que o jogador ganha outras valências que ele vai adquirir, buscar espaço, desmarcação, que hoje com a marcação, né, os caras marcam lá em cima no futebol, isso é imprescindível que o jogador tenha. Então o futsal ele dá, e principalmente, que eu acho, é a parte cognitiva, né? É tu achar soluções rápidas. No futsal tem muito disso, né? Tu tem o jogador quase sempre está próximo de ti, ele já tem uma marcação dobrada e tal, e no campo já está tendo isso também. Então, ele te dá um estímulo cognitivo para resolver essas situações que vai te ajudar muito. E o trabalho foi incrível. O que a gente conseguiu lá, que os jogadores começavam a reproduzir em escala maior, né, de campo, muitas coisas que eles faziam no salão. E para tu ter uma ideia, se jogou as competições de salão do sub-9, sub-11 e sub-13, treinando uma vez por semana, para te ver a força que tem o futsal. E se jogava no final de semana o campeonato de futsal. O Internacional, dos 9 torneios que ele disputou em 3 anos, da sub-9, sub-11, sub-13, ele ganhou 7. Foi vice num e terceiro no outro, treinando uma vez por semana. Futsal virou um complemento do trabalho do campo. Um complemento, exatamente. Foi uma ferramenta, né? A gente sempre diz isso, que futsal é uma ferramenta, ela não é a única. Né? Todo mundo diz, não, é só o futsal. Não, era o futebol de rua, né? Sim. Que nós passamos por isso. Pô, peladinha da goleirinha. jogar, pô, viela. Ali, dois chinelos ali marcando. O que faz? É mais ou menos o que o futsal dá, né? É tu tentar arrumar num espaço pequeno, numa viela, soluções, drible. Sabe que eu jogava numa rua que era uma lombada, assim, tu tinha no sorteio, tu tinha que ganhar para jogar campo abaixo, porque exatamente. Campo acima já era tinha complicado. No meu bairro eu tinha também. Tinha inclusive um time lá que, pô, ele só jogava para baixo, eu digo, pô, o time do bairro. Mas nessa questão do futsal pro campo, eu lembro, foi o teu caso, foi o caso do Falcão, que o Paulo Nunes citou, o Manuel Tobias teve isso também no Grêmio. Mitchue, que agora está na CBF, chegou a fazer também no Grêmio também. O grande problema que eu vejo desses casos específicos é o seguinte: o Ortiz já era o Ortiz, o Manuel já era o Manuel. O Falcão já era o Falcão. O Mitchue talvez fosse o cara que recém estava entrando. Foi o cara mais novo que entrou. Os outros já eram. Pô, já era o Ortiz, eu já estava sendo para ser convocado da seleção. O Manuel que veio depois, o Manuel já era da seleção brasileira. O Falcão já era da seleção brasileira. Então, é difícil. Lá fora também as coisas, né? Tá chegando um cara, né? Não vou dizer o meu caso, mas tá chegando o Manuel, já era o Pelé do futsal. Aí tá chegando o Falcão, já era o Pelé do futsal. Chega no meio do futebol, né? Aí também tem a briga das vaidades, né? Pô, tá chegando um cara que vai roubar o espaço, e o futebol tem muito mais isso do que no salão, né? E até a zagueirada, a pancada é diferente, né? Isso aí não tem. É outro esporte, né? É completamente outro esporte. Agora eu vejo assim, que o futsal ele é quase que imprescindível, né? Pra criança, o meu filho jogou futsal. O Léo? O Léo jogou no Gaúcho. Né? Jogou no Teresópolis, escolinha, jogou no Inter, escolinha, né? Tudo futsal. Depois jogou 7, sempre ele à vontade para o que ele quiser, até ele chegar no futebol. Então muita coisa do que se vê hoje, né? Eu estou dizendo, para mim não é novidade, mas para as pessoas que comentam, então, de fora do estado,
Tá. Isso é do futsal. Ele tem porque é do futsal. Então, coisas que o pessoal está enxergando, né? As características dele como jogador, de coisas que ele trouxe. Claro, aí tem, né? Alguém vai dizer, não, mas ele tem o dom, tem o gene do pai, aprimorou, né? Tem o gene da mãe. Aí todo mundo vai dizer, mas que ele tem coisas que ele buscou ali, que ele foi criando ali, de ver, de fazer, então de aprender, né, aquilo que se fazia ali e reportar isso quando ele for jogar campo. E o Léo... É preciso só para contextualizar, que às vezes o ouvinte mais desligado, Ortiz, tá? O Cristiano falou Léo, joga campo. Não, o Ortiz que estamos entrevistando é pai do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, que no jogo contra o Inter meteu um belo gol de cabeça, que jogou na base do Inter, subiu do Inter, estava no Bragantino e agora está no Flamengo. E seleção brasileira também, foi convocado para a seleção brasileira. O Léo Ortiz, ele joga no Inter, é uma das lideranças do Bragantino que chega na final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense e depois vai para o Flamengo. Tanto que no Flamengo, agora o Ortiz estava falando, eu estava me recordando, no Flamengo ele joga tanto como zagueiro quanto por vezes como volante. Nessa temporada, em alguns momentos, ele foi volante também no time do Flamengo, né? Na realidade foi mais para tapar um buraco ali, né? Inúmeras lesões que o Flamengo teve e convocações, né, que estavam tendo. E aí ele começou na base do Inter como volante, né? Ele chegou a jogar os 2 anos de juvenil no Inter como volante e o primeiro ano, acho que de sub-20 de volante, até que aconteceu num período lá do sub-20, que os zagueiros eram o Eduardo Bauerman, que foi para o Santos. Isso, o Eduardo era da seleção brasileira de base. O outro zagueiro também era, que eu não me lembro, o Eriks, eu acho, era também da base, e tinha um outro. E esses zagueiros estavam machucados, convocados, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar bem o... E aí ele foi pelo treinador, né, perguntar se ele poderia, né, jogar de zagueiro por um período para que... E ele, como ele estava ali oscilando entre reserva e titular de volante, ele disse, não, eu quero jogar, vou jogar de zagueiro. Aí foi jogar de zagueiro. Aí quando os caras voltaram da seleção, voltaram das lesões, o treinador chegou para ele e disse, olha, agora tu pode voltar lá para volante. Ele disse, não, prefiro ficar na reserva, mas quero ficar de zagueiro, não quero jogar de volante mais. E aí ele não jogou mais de volante. Mas aí, como foi um pedido, né, do Tite, do Clebinho, para que ele jogasse como volante, ele foi, claro, ele já tem inteligente, já sabe mais ou menos as movimentações ali. Claro que jogar de frente como de zagueiro e jogar de costa, né, como joga o volante, muitas vezes, causa uma dificuldade. E as valências físicas também são diferentes, né? O volante tem que estar correndo o tempo todo. O zagueiro, ele tem, são sprints, né, de antecipação, de cobertura. Então, ele no início até teve um pouquinho de dificuldade, mas depois, no final, acabou sendo na pré-lista aí, convocado como volante. Então, e acabou fazendo excelentes jogos, tanto que a torcida, né, queria muito até que ele permanecesse de volante. A polivalência, né? Mas o que interessa é que ele conseguiu mesmo com o zagueiro também agora se solidificar dentro da equipe, né? Ortiz, tu chegasse a treinar o teu filho na base do Inter? Porque tu vem pro projeto do Inter como pivô para treinar centroavante, atacante no Inter. Projeto aprimorar, né? Um projeto aprimorar. E ali tinha tu com o centroavante, o Chico Fraga com os laterais, o Pinga com o zagueiro. Mas tu chegou a trabalhar com o Léo Ortiz na base do Inter? Não, eu acho que não. Eu acho que eu não cheguei a pegar, porque quando o Léo vai em 2012, que ele chega na base do Inter, eu já tô eu tô coordenando já o aprimorar, eu já não tô dando treino. Já não tá mais no campo. Porque aí eu fui vamos dizer assim, convocado a ser o coordenador geral da base ali, da coordenação técnica, né? E aí, na época eu não estava como coordenador técnico, eu estava como coordenador da categoria sub-23 e sub-20. E aí eu não tinha mais tempo para, né, com as viagens e coisas, não tinha tempo para dar tempo, mas eu ainda coordenava, então eu não cheguei a pegar ele como treinador.
E talvez não pegasse, né? Porque ele estava como zagueiro volante, né? Talvez não fosse... E como é que foi essa experiência? E como é que surgiu esse convite para treinar e aprimorar centroavantes? Que passou uma porrada, nós vamos dar a lista daqui a pouco, mas passou uma porrada de gente boa na tua mão ali, que contou com o teu serviço. Isso foi no momento em que o futsal do Inter, eu encerro a minha carreira, né? Porque 2002 foi o último ano que eu joguei. E aí quando passa para 2003, troca a diretoria do Inter, né? E aí eles queriam alguém que eles pudessem confiar, alguém que entendesse do futsal, porque esses que estavam entrando ali como vice de esportes amadores e o diretor, queriam alguém que entendesse para que eles continuassem o futsal ali. Isso foi quando entrou o Fernando Carvalho? Não. Ou não? Ali era o Luciano Davi, que era o vice-presidente de esportes amadores, e o Edu Pesce, que era o diretor. E aí mas o Fernando Carvalho como presidente do Inter. Agora tu me pegou. E o Vitório arrancou o Fernando Carvalho... Eu sei que 2005 sim, porque aí eu trabalho em 2003 ali, eu estava terminando a Faculdade de Educação Física, eu termino e aí eu assumo a coordenação do futsal, né, tanto da equipe adulta como da base. Em 2003. Aí trabalho em 2003 nas duas, aí o Inter fecha o futsal profissional, né, vamos dizer assim. A categoria adulta fica só em 2004 a gurizada, só as categorias menores. Aí no final de 2004 encerra o futsal de vez, menor. Aí eles me puxam do futsal para o aprimorar, que foi aí que eu estava te comentando. O Pífero foi o ano que o Inter tinha como atacantes Diego, Nilmar, alguma coisa assim. Foi a época que o Muricy assume em 2005. O Inter quase cai em 2004. E muda tudo. E o Fernando Carvalho diz assim, eu quero aproveitar a base. Porque também não tinha dinheiro, né? Quando o clube não tem dinheiro, ele vai na base. Exatamente. E aí sobe... Diogo, Rodrigo Paulista, isso mesmo. Daniel Carvalho, Nilmar surge também, Sidmar também, tinha um centroavante chamado Sidmar. E a ideia que ele tinha é que os jogadores estavam chegando, né, da base e ainda com alguma, claro, talvez pela pressa de levá-los para o profissional, mas estavam chegando e estavam perdendo gols, né? Isso era a opinião dele, né? Os jogadores estão perdendo muito gol, estão chegando na cara do gol, fazem uma baita de uma jogada e tal, chega e perde gol, poderiam fazer mais e tal, precisamos fazer um trabalho. E aí eu acho que deve ter entrado em contato com o professor Hélio e o professor Dudu também, que era Dudu, preparador, Eduardo Silva, o preparador físico falecido recente. Isso, exatamente. E aí eles montaram o projeto Aprimorar. E aí nesse meio tempo eles montaram a equipe, né? Para isso, quem é que nós vamos trazer e tal. E aí, como eu fazia o trabalho não, mas como eu era pivô no futsal, era um jogador identificado, era um jogador que tinha passado 7 anos no clube, no futsal, tinha ganho tudo. Era o único jogador, né? O único jogador do Inter, do futsal, que tinha ganho todos os títulos possíveis, né? Então eu já tinha uma identificação muito grande com as pessoas que trabalhavam ali, com a torcida. E tinha me formado também, né? E, cara, não, vamos trazer esse cara para treinar os atacantes. Fazer trabalho de pivô, né? Trabalho de finalização, de como bater na bola e tal, como domínio e tal. E aí foi. Aí eu vou como treinador de atacantes, né? Juntamente com o Pinga, que era o treinador de zagueiros, o Chico, que era o treinador de laterais, e o Guilherme Maculha, que me ajudava também, porque ele também foi um atacante, né? Me ajudava no trabalho de atacantes e dos meias. Aí passou um ano, o Chico ainda trabalhava com a gente, mas ele era da bola parada do profissional, né? E aí no outro ano, se não me engano foi no outro ano, né? No outro ano o Hélio passou a coordenação para mim. Disse, não, a partir de agora tu é o coordenador, porque eu tenho muito trabalho no profissional. E parece que o Chico sai aquele ano e vem direto para o Aprimorar e não fica mais no profissional.
E aí o trabalho durou 15 anos esse trabalho, passou inúmeros atletas, foi muito legal porque o feedback que tu tinha dos atletas, né, que é muito importante, porque tu sabe como é que é atleta, né? Sempre tu vai querer ensinar ele, não, já sei, isso aí, quem é tu para ensinar? Então nós tínhamos ali uma gama de professores, né? E que também eram ex-atletas, em que então dava para dar uma pisada no freio deles, né? Então, mas tu fez, por exemplo, um centroavante que chega no Inter, sem base nenhuma, acostumado a jogar na várzea do Jardim Ângela, em São Paulo, que vem com o nome de Leandrão, e que nada mais é Leandro Damião. Esse Leandrão estreia no amistoso com Criciúma, se eu não me engano, lá no Heriberto Rilse. Faz um gol ou dois, mas ele tinha dificuldades imensas na bola parada e no cabeceio. Aí ele cai na tua mão. Dá para dizer que esse foi o grande case, entre outros tantos? Foi. Case de sucesso? A gente começa, né, já com... Tu falou que foram vários que passaram, assim, o primeiro centroavante que eu peguei foi o Léo Gamalho. Léo Gamalho, samurai da bola. Léo Gamalho, né, foi o primeiro que colocaram na minha mão, daí depois teve Ricardo Jesus. E agora chamam ele de Léo Gamalhovic, em comparação com o Ibrahimovic. Ricardo de Jesus também foi um grande atacante. Alexandre Pato, Luiz Adriano. Que é um gol de cabeça no Mundial pro Inter, e a final é o do Luiz Adriano, lá em 2006. Tyson, Walter, Sacha. Né? São vários. Porceles, né? Jogadores que... Guto, o Wellington Tanque. Que jogou no Goiás depois. Foi bem legal, assim, foram vários... O Guto eu falei. Foram vários atletas, assim, que passaram. Mas tem e o caso do Leandro Damião... Mais, né? O caso do Leandro Damião, assim, tu disseste tudo. É um jogador que veio sem base, mas um jogador que tinha muita coisa boa. E uma das coisas boas que tinha era a persistência, né? Era um jogador que, até para contar para vocês, assim, ele... o primeiro, quando ele chegou e ele teve essa dificuldade, no Sub-20, foi o Osmar Loz que me passou ele. E o Osmar Loz disse, nós temos que colocar ele no aprimorar e nós vamos tentar com ele aí 6 meses. Eu vou deixar ele 6 meses contigo aí. Porque até o final do ano ele tem que estar bem, porque a gente vê, ele tem boa presença diária e tal, só que o acabamento dele deixa a desejar. Mas é um cara que fisicamente é um touro, né, cara? O cara marca a zaga inteira, ele marca a zaga, os laterais, ele não tem bola perdida com ele e tal, só nós precisamos dar uma refinada e tal. Eu digo, não, vamos tentar. E aí, além do treino que era feito no aprimorar, eu fazia treino só eu e ele, né? E o meu auxiliar na época ali. Era o treino que era feito do aprimorar dentro da categoria, que eram 3 treinos na semana, e mais 2 só eu e ele. Né? E isso aí foi durante um bom tempo. E a evolução foi muito grande, porque quando tu acompanha assim, quase que diariamente, os trabalhos que iam sendo feitos e a dificuldade que tu ia criando ao longo das semanas, né? Vou dar um exemplo que acontecia, ele tinha muita dificuldade para dominar a bola, né? E a bola ficar com ele, fazer o pivô e a bola ficar com ele, né? Ele ia dominar a bola escapava dele, e aí já o adversário que fechavam nele, roubavam a bola. Aí nós armamos um exercício no campo e tal, depois fizemos um quadrado aqui, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. E eu lançava a bola, ele no meio do quadrado, e ele tinha que dominar, e a bola não podia sair do quadrado. E a bola saía. Ele tinha, dava, tinha dificuldade e tal, ele ia dominar, queria botar o pé e foi. E foi se evoluindo, depois colocava a bola alta, e bola rasteira, e aí foi se diminuindo o quadrado. O quadrado ficou muito pequeno. Ficou um quadrado pequeno, sei lá, agora eu não vou saber as medidas, mas fiquei lá, 2 metros por 2 metros, 1 metro por 1 metro, não me lembro. E a bola começou a ficar. Isso ao longo do tempo. Então, tu vê a evolução que tem, né? E aí, em várias outras coisas, no bater na bola, no bater com a outra perna, no cabeceio, né? Algumas coisas foram pinceladas, mas tudo isso valeu a pena
né? Não só para ele, né? Mas para nós, para o Inter, na época. Mas se deu muito por causa da persistência dele. Ele era um cara que, eu digo, vamos fazer as 5 últimas aqui, seja qual for o exercício. Aí ele fazia 3 boas, daqui a pouco ele errava a penúltima, errava a última. E eu digo, não, mas tá bom, tá legal, o trabalho foi muito bom e tal. Ele disse, não, mais 2 que eu quero fazer, aquelas 2 que eu errei. E enquanto ele não fizer essas 2 certas, ele não saía, né? Eu digo, cara, deixa pra lá, tem jogo no final de semana, e eu sempre com cuidado de não... Para não estourar? Não estourar, não ter o desgaste, né? Mas ele é um cara e foi muito legal tudo que ele conseguiu, né? Tudo que ele conseguiu posteriormente. Eu tenho a amizade dele até hoje, né? Sempre nos falamos por Instagram, por mensagem e tudo. É muito legal ver a evolução que teve. É um cara sensacional. Ele foi o cara mais persistente de querer acertar que tu trabalhou dessa gama toda? Sem dúvida. Sem dúvida. Teve outros jogadores também, mas que chegaram perto, mas assim, às vezes com um pouco de... eu sempre digo que o jogador tem que ser indignado, né? Ele tem que ter indignação, né? Não pode aceitar as coisas. Mas alguns passavam do limite, assim, da indignação, né? Às vezes com o que não estavam conseguindo, e às vezes transferiam isso para quem estava tentando ajudá-los. Isso é o famoso brigar com o treinador, não? Mas a grande maioria, olha, 90% sempre... Alguns um pouco mais preguiçosos, né? Normal, jogadores que... Sabe que tu tá falando essas coisas, a gente tá aqui... Quem era o preguiçoso? Quem são os preguiçosos? Não, preguiçoso no sentido de achar que já... Não é até preguiçoso de não querer fazer. É de achar que sabe e não sabe. Achar que sabe, ou achar que pode fazer outra coisa, né? Então... Marrento. Os marrentos. Não dá para dizer muito isso, mas eu acho assim... Mas a grande maioria, eu vou dizer, a grande maioria é aquilo que eu te disse. O feedback que eles davam no estacionamento do Beira-Rio, principalmente, né, que foi o período que eu trabalhei ali, tu saía, os caras queriam saber, e eu ainda fazia, durante o jogo, eu fazia um scout, né, e aí depois fazia o DVD com todas as coisas que hoje são feitas, né, quase que automáticas, né, por todos os clubes. Isso aí nós fazíamos em 2005, né. Pegar todas as bolas que o Sacha chutava a gol, que ele dominava, pegava e mostrava e mandava para ele. Pô, os guris chegavam no final, na segunda-feira, depois do jogo, eles... Tá, cadê o DVD? Pô, isso o jogador vir da base, vir te pedir o negócio, e pediu o scout escrito, chutou tantas bolas, foi no gol, isso, aquilo, quantos minutos tu jogou. Isso é muito legal. O mais técnico desses que tu trabalhou? Alexandre Pato, sem... Não imaginei tem nem perto. Eu imaginei que fosse essa. Não tem ninguém perto. Disparado o mais técnico dele. O Cristiano estava querendo saber, não de marrento, nunca foi de marrento, mas o Pato sempre foi um cara que dotado tecnicamente absurdo, né? Eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual e olha, vai ser difícil. Talvez tenha algum jogador assim, mas eu nunca vi igual. E talvez, eu acho que dos mais novos, a alçar o grupo principal, né, do Inter depois, porque... E tem a história dele, que num treino do Aprimonar, que era um treino de chute cruzado. Começava o trabalho, era chutar cruzado. Então, aí nós fazíamos toda uma situação de jogo para o cara vir, aí dava a bola em mim, por exemplo, e recebia a bola numa diagonal para fazer o chute cruzado. Aí tá tudo feito, tá, o treinamento tá correndo, aí o seu Alexandre Pato passa a bola para mim, eu dou para ele chutar cruzado, o goleiro estanca, ele dá uma cavadinha e bota por cima do goleiro e faz o gol. Aí eu digo, Pato, ele recém tinha voltado da seleção de base, e o Pato, chute é cruzado. Eu disse, professor, mas ele estava adiantado. Pô, eu digo, eu sei, mas é que treinamento é chute cruzado, vai me quebrar com os outros, né? Vai me quebrar com os outros. Pô, tu veio da seleção, tu é um exemplo, tu tem que ser aqui pros guris e tal. Aí ele, não, tudo bem, tá. Aí passou, tá, daqui a pouco de novo, aí ele cavou de novo. Aí, tá, digo, pá, não, aí na terceira eu disse, cara, era guria, eu digo, pô, eu tinha, porque eu não podia perder também a mão com os caras, sim, né? Pô, tava com outros jogadores ali, os caras tudo, pô, vem cá, daqui a pouco, o fulano faz, eu vou fazer também, eu vou fazer o que eu quero.
Aí na terceira que ele fez, eu digo, Pato, senta lá era ali no campo C, não, campo D, que era bem perto ali da antiga entrada ali, né? Sim, da outra ponta, né? Não do A, que era do campo D, que era o mais... Perto da capela lá? Isso, perto da capela. Aí eu digo, senta lá no banco lá e fica lá, banquinho de pensar lá, vai pensar um pouquinho lá. Aí depois ele veio, aí conversando depois de cara, pô, tem que me ajudar, né? Me ajuda e tal. Mas isso tudo para dizer assim que era um relacionamento muito bom, né? Pediu desculpa e tal, e seguiu, já estava de novo. Mas assim, era muito bom, porque ele era... Tá louco, ele não... eu sempre falo que ele talvez poderia ter chegado muito mais, né? Ter chegado a um melhor do mundo. Agora ele tinha potencial para mais, né? Para ter chegado a ser melhor do mundo, ele tinha tudo, né? Ele era dotado fisicamente, o que às vezes é difícil para o cara que é dotado tecnicamente ser dotado fisicamente, né? Ele tinha uma velocidade, a passada dele era passada de cara do atletismo, né? Passada larga. Batia com as duas pernas, né? Não tinha perna ruim para ele, cabeceava, impulsão, os gestos técnicos dele de qualquer coisa, era muito bom, era algo assim para gravar um DVD e dizer assim, ó, como é que se cabeceia, como é que toma uma impulsão, como é que isso, dominava com qualquer parte do corpo, a bola morria no pé dele, morria no peito, na cabeça, no ombro, do lado do pé, da coxa, a bola morria, ele fazia o que queria com a bola. Essa é uma época, Paulo Nunes e Omintz, é uma época, dá para dizer que é uma época mágica do Internacional, onde a gente viu o trabalho que o Ortiz fazia, que o Pinga, Chico Fraga, que os treinadores faziam com os jogadores. E se entendia o porquê das escalações, o porquê dos jogos. Isso é uma época que nós estamos falando de 2005, o Inter foi roubado no Campeonato Brasileiro, aquela do Corinthians, bateu 2006 campeão com 2 gols na semifinal do Pato e Luiz Adriano, 2 jogadores com que tu trabalhasse. Da base. E enfim, vem até 2010 campeão e segue mais um pouco, ganha a Recopa. Campeão da Libertadores, depois com o gol do Damião também. Com o gol do Damião, exatamente, contra o Chivas no Beira-Rio. A Recopa com 2 gols do Damião também na decisão. Então, isso é uma época mágica que os jornalistas sérios viam o trabalho e podiam dizer e avaliar por que aconteciam as coisas e dava resultado. Hoje a gente não vê mais nada, não tem acesso a nada, não se enxerga nada. E se vê muita coisa errada, por sinal, quando a bola está valendo nos 90 minutos. E até onde a gente sabe, não tem mais esse trabalho esse trabalho com centroavante, esse zagueiro. Isso parece que acabou também. Acho que deu tão certo, Ortiz, que acabou. Não vou fazer porque deu certo, eu não quero mais. Isso eu acho que é um problema, acho que institucional dos clubes, né? Em geral, né? A cada troca, né, de gestão, a cada troca de comando, meio que as coisas que a outra gestão, né, que as outras pessoas que estavam e que porventura saem, elas não permanecem, né? Há uma briga muito grande de reconhecer que o trabalho que foi feito pelo outro está dando certo. E isso que o Aprimorado eu não posso reclamar, porque o Aprimorado atravessou diversas gestões, né? Diversas gestões, não só de presidentes, né? Mas assim de grupos, né? De diretores da base, e que o Aprimorar se manteve até eu saí no final de 2019, eu não sei se foi 2020 que acaba o Aprimorar. Eu não tenho certeza, 2020 ou 2021. Acabou que ainda ficou lá mais um ano, eu acho, ainda com o Yarley. E o Yarley ainda ficou trabalhando, já estava trabalhando há 2 anos com a gente lá, e acabou ficando. Mas mesmo assim, depois eu acho que quando o Yarley acabou saindo da base também, né? Uhum. Aí eu acho que deve ter aproveitado e encerrado. Mas é um trabalho que ajudou muito. E não porque eu trabalhava, não tem porquê tá super valorizando isso, porque era um trabalho da gente, que até quem criou não foi o Ortiz, né? Quem criou foi o pessoal do profissional, mas era um trabalho que ele tem uma repercussão e não só fora, mas de desenvolvimento dentro da base com os jogadores muito grande, né?
Tu quer ver uma coisa? O Roger Machado, que agora assumiu o Inter, que volta e meia, ele tá sempre nos treinos da base, né? É que agora isso é muito o importante. Profissional treina aqui em Porto Alegre, a base em Alvorada, mas o Roger vai lá e ele colocou no time o Gabriel Carvalho, por exemplo, quando o Alan Patrick esteve machucado. E mais do que isso, o aprimorar e dar o retoque ali, Alexandre Pato rendeu acho que 20 milhões de dólares para o Inter. Tyson também é uma quantia boa quando foi vendido para o leste europeu. Luiz Adriano, a mesma situação. O Walter foi para o Porto. Também. O Sacha saiu, eu não me lembro onde é que saiu. O Sacha foi emprestado, depois acho que negociado definitivo com o Santos, se não me engano. Léo Gamalho, acho que não lembro como é que foi a transação, mas o Leandro Damião, quando saiu para o Santos também. Fora os títulos, né? Não, títulos e dinheiro para o clube. Essas coisas, Ortiz, que eu fico pensando, por que acaba com o troço quando dá certo? Porque deu certo. E isso, não, infelizmente, é um mal que tem o Inter. Tu falasse aí da época que mudou, tu seguiu uma gestão que os que foram substituindo como presidente, eles tinham quase que a mesma filosofia. Pode ser. E aí, quando muda a filosofia, entra o Alessandro Barcelos com uma outra dinâmica, uma outra ideia, acaba tudo e vamos remontar tudo de novo. Agora que parece que está querendo dar certo com o Roger, com o Julinho Camargo, com o PC que está na base lá, o que foi teu técnico, né, no futsal. Foi meu colega também, jogou comigo na Enxuta, jogou no Grêmio. Ele jogou no Grêmio também, salão. Então agora parece estar querendo retomar alguma coisa assim. Mas é impressionante esse trabalho de aprimorar, o quanto evoluiu. Eu lembro que o Chico Fraga, além dos laterais, a bola parada, né? Ele, se não me engano, ensinou o Daniel Carvalho a bater falta. E o Daniel Carvalho guardou alguns golzinhos de falta também. É outro que também gerou dinheiro para o Internacional quando foi vendido. Então, são trabalhos que eles têm que serem feitos. No futebol americano é feito isso, né? E eu te digo mais, Cristiano, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores do profissional, né, em alguns momentos. Jogadores que estavam voltando de lesão, que estavam, né, já num período de transição, outros que estavam fora do jogo por algum motivo, né, suspensos, alguma coisa assim. E aí o Hélio, na época, me proporcionava essa... Ele fazia a parte física e a parte técnica tu pode fazer, fazer algum treino de finalização, algum treino de falta, alguma coisa. E aí eu ia lá para ajudar ele. E esse tipo de coisa também é importante, né? De tu ter em alguns períodos durante o ano para a equipe profissional, porque às vezes os jogadores hoje, com o calendário que eles têm, tem a questão do desgaste, realmente tem a questão do desgaste, que hoje tu tá jogando a cada 3 dias, tu tá jogando e o Brasil, como é um país continental, né? Joga aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco tu tá jogando em Fortaleza, depois tu joga no Mato Grosso e assim vai. Então tu tem que preservar um pouco o jogador. Mas eu acho que há alguns períodos que tu possa, né, em alguns momentos, tem jogadores que em algum momento, por não estar tendo condição de treinar e que ele tem um período que ele possa fazer esse trabalho, ele vai ter um ganho também, né? Porque não é só porque vamos dar o exemplo aí do Hulk, que o Hulk bate bem na bola, que o Hulk é um grande centroavante, que ele não precise, porque às vezes o trabalho de finalização, por exemplo, no caso dos atacantes, também é de ganhar confiança, né? Parem um pouquinho, eu vou ver melhor aqui, vou ganhar confiança. Cansou de jogadores da base que não estavam fazendo gols e a preocupação era grande, o cara não está fazendo, tu fazia um trabalho... Tu podia fazer esse trabalho com Valência lá no Inter, um intensivão particular com ele, né? Não, mas eu acho que se reclama às vezes demais, né? Mas ele é bom jogador, mas ele gosta de perder uns golzinhos ele é também. Muito bom. Mas isso são fases também, né? São fases também que o jogador passa, momentos, e fica difícil de o cara saber se realmente é só trabalho que falta ou se, né, são outras coisas, né? A gama, o combo em volta de um jogador, de um atleta de futebol hoje é bem grande. Ortiz, nós temos mais 4 minutos para a gente fechar o nosso posse de bola e te agradecer pela tua presença aqui conosco, mas
Imagino que os colorados estejam esperando, né? O Mundial de Clubes de 97, o título do Inter. E tem antes a semifinal, que é marcante, que é o Barcelona. E agora na Copa do Mundo de futsal aconteceu no jogo da França, de novo, França e Marrocos, se não me engano, porque não queriam cruzar com o Irã, que é forte no salão, e aconteceu agora. O time tomar gol de propósito para evitar o cruzamento. Como é que vocês viam aquilo fora da quadra, aquilo acontecendo, por exemplo? Na realidade, nós já estávamos no hotel, né? Já tinham jogado? Já tínhamos jogado, fomos pro hotel, e daí quando chegou a notícia no hotel do que estava acontecendo, nós mesmos, mas como tomar gol, né? Porque é uma coisa assim, né, absurda, né? Como, não, o cara tentando explicar, não me lembro quem que tinha ficado no ginásio, não sei se foi o treinador, alguma coisa assim, tentando explicar pra gente. Eu digo, não, mas não pode ser. Cara, quando a gente viu as imagens, né, foram absurdas, né? Uma pena, né, que não manchou o nosso título, né? Não manchou o nosso título, porque aquilo ali foi um problema. Acho que manchou a história do Barcelona, né? Principalmente. Porque a outra equipe era uma equipe dos Estados Unidos, não tinha muita tradição, né? Tinha sido campeã dos Estados Unidos, mas não era uma equipe com tradição dentro do esporte e uma equipe com nome. Mas a equipe do Barcelona se sujeitar a fazer aquele tipo de coisa, né? Ainda com um treinador brasileiro, 2 jogadores brasileiros, né? Juntos, e uma equipe boa, como era a equipe do Barcelona, tudo para fugir da semifinal, né? Na realidade eles estavam fugindo da semifinal, que eles iriam nos pegar na semifinal, né? Então eles não queriam nos pegar, e aí estavam perdendo para pegar uma outra equipe. Era o Bunga Melatio, né? Bunga Melatio, era da Bunga Melatio, era da Holanda, e nós, na nossa chave, e do outro lado era o Barcelona e o de Búfala, que era o time americano. Aí acabou a semifinal sendo Barcelona e Bunga Melatio. O Barcelona ganhou por 5-4, alguma coisa assim, e nós ganhamos bem do time dos Estados Unidos, acho que foi 9-1, 7-1, alguma coisa assim. E depois ganhou do Barcelona. E daí ganhamos do Barcelona. Na realidade, a ideia do Barcelona, ou seja lá de quem teve essa ideia, né? Se foi a direção, se foi o treinador, se foi a comissão ali, a ideia deu certo. Eles chegaram na final, né? Eles tiveram, inclusive fizeram até um jogo, foi bem disputado, né? Chegou aí para a prorrogação, né? Mas eu acho que manchou, né? A história do Barcelona, assim, ficou muito feio. E legal não é, mas é antiético pra caramba. Da maneira que foi. Eu acho assim, né? Isso aí acontece toda hora, né? Acontece toda hora, que eu digo assim, de algumas pessoas facilitarem e tal. Eu digo dentro do âmbito do discreto, né? Eu quero perder pro teu time. Bom, eu vou botar os reservas. Não é que eu quero perder. Eu quero... não quero ganhar. Não vou fazer força. Não vou fazer força, né? Isso aí acontece muito. Isso aí, antigamente, até vou dizer você, né? Antigamente era o campeonato estadual aqui, que tinha trocentos times em quadrangulares. Tu não podia chegar na última rodada, classificava 2 de cada, tu não podia chegar na última rodada precisando de que o outro te ajudasse. Cansou de gente ser eliminado, ganhar e tal, e aí vai jogar agora sei lá qual cidade contra qual cidade, o time dali, os caras empatavam e te tiravam fora. Entendeu? Comum. Isso é comum, porque é o formulismo, né? Esse episódio aconteceu agora na Copa do Mundo de futsal também, esse ano. Teve a Copa do Mundo. Fica muito feio, né, pro país, né? Pô, ainda mais agora com toda a cobertura, mídia, ainda mais que a cobertura que tem, quer dizer, é muito feio, né? Ortiz, nosso tempo estourou, mas muito obrigado pela presença aqui conosco no Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba e por dividir com a gente um pouco das histórias que tu tens passou rápido o tempo, né, Cristiano? Poxa, muito rápido. É aquela história que eu digo, Ortiz, só conta história quem tem história para contar. A tua história poderia ficar a tarde inteira aí pela frente. Chegamos só até o Grêmio, né? Ainda tinha mais coisa para frente, passagem né? na Espanha lá. Teve mais coisa. O time jogou lá 2 anos. Interviu. Na Espanha. Isso. Teve muita coisa ainda. Vamos foi marcar novamente para a gente seguir onde a gente parou com o Ortiz aqui no Posse de Bola. Ortiz, muito obrigado.
Obrigado a todos que estiveram nos emprestando a audiência. Eu quero dizer e que nos eu fico acompanhando no estúdio, tá? Que eu venho esperando o futebol agora. E eu vou... Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vou deixar, vai dar tempo para tu chegar lá. Nessa última rodada do Brasileirão que vem por aí. Obrigado a todos. Tchau!